Bom, muito boa noite. Vamos então dar início ao nosso terceiro webinar do ciclo de webinars organizado pela Sessão Temática de Assuntos do Mar do Conselho Estratégico Nacional do PSD. Este terceiro webinar dedicado aos dados e informação para conhecer o mar. Relembrar os dois primeiros. O primeiro foi em que tratámos, na generalidade, o mar um desígnio nacional e discutimos o que é que poderia tornar o mar um desígnio nacional e porque é que o mar não era um desígnio nacional. Apontarmos aqui uma série de pistas para conseguirmos esse objetivo. E depois tivemos um segundo que foi dedicado à literacia do oceano, à literacia do mar, onde também passámos em revista várias iniciativas em Portugal, várias iniciativas internacionais e aquilo que poderíamos apontar como um bom caminho para o futuro nesse âmbito. Hoje, dados e informação para conhecer o mar, temos connosco Luísa Bastos, Isabel Sousa Pinto e o João Bosch Sousa, todos professores universitários, todos do Porto. Hoje é a primeira vez que isto acontece, é todos de uma mesma cidade. O Filipe Brandão, que irá moderar este webinar, é que não é do Porto, não está sequer no Porto, e que é, como sabem, o vice-coordenador nacional também dos assuntos do mar. Relembrar também que a Luísa Bastos é a coordenadora distrital desta secção temática e quero desejar a todos uma boa noite a acompanhar este webinar e agradecer a vossa presença, para o que passo desde já a palavra ao Filipe Brandão. Eu vou-me retirar e vou acompanhar o webinar. Muito boa noite e muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, professor. Eu aproveito a sua deixa e agradeço também desde já aos nossos convidados a sua participação neste webinar. E começaria exatamente por aí, por fazer a apresentação de quem nos acompanha. Como o professor explicou, temos Luísa Bastos, Isabel Sousa Pinto e João Sousa. Luísa Bastos é doutorada em Engenharia Geográfica pela Universidade do Porto, investigadora da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e do Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental, o CIMAR, onde é responsável pelo Grupo Dinâmica Oceânica e Sistemas Costeiros e Hídricos. Trabalha em posicionamento e navegação por satélite há mais de 30 anos, com aplicações em vários domínios, sendo que ultimamente tem-se dedicado à implementação e exploração de sistemas de baixo custo baseados no uso de sensores miniaturizados, incluindo smartphones, para monitorização ambiental. Participou em múltiplos projetos de investigação envolvendo equipas multidisciplinares, quer como responsável de equipa ou de projeto, quer como investigadora ou colaboradora, com foco na caracterização e monitorização da dinâmica costeira, estuarina e oceânica. Isabel Sousa Pinto é doutorada em Biologia Marinha pela Universidade da Califórnia, é professora catedrática da Universidade do Porto e chefe do Grupo de Biodiversidade e Conservação Aquática do Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental, outra vez o CIMAR, e ao longo dos anos o seu trabalho tem incidido sobre a biodiversidade marinha, funcionamento dos ecossistemas e diversos impactos a que estão sujeitos. A nível internacional, entre outras atividades está envolvida em diferentes comitês, como o Euromarine, o European Ocean Observation System e Atlant-OS, e é igualmente co-chair da Marine Biodiversity Observation Network do Grupo on Earth Observation. Em 2021, foi nomeada pelo governo português para o painel consultivo de política Conselho Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. E por fim temos João Bosch Sousa, também professor do Departamento de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e diretor do Laboratório de Sistemas e Tecnologias Subaquáticas da Universidade do Porto. Os seus interesses de investigação incidem sobre veículos submarinos, superfície e aéreos não tripulados, sistemas de planeamento e controle para redes de veículos, otimização dinâmica e sistemas ciberfísicos e operação de veículos não tripulados para aplicação em vários âmbitos, desde a ciência à segurança e defesa. É responsável da Universidade do Porto pelos protocolos com a Marinha Portuguesa e com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera e, a nível internacional, com um conjunto de instituições dos Estados Unidos e também da Noruega. É chair do Advisory Committee do Swedish Maritime Robotics Center e membro da NATO MUS, Maritime Unmanned Systems International Advisory Board.
Feitas as introduções, e espero não ter errado nenhuma das informações, passo desde logo ao tema deste webinar, dados e informações para conhecer o mar, que é de acordo com a nossa visão da secção temática de assuntos do mar, um pilar essencial para a promoção da prosperidade económica de Portugal a partir do mar. De facto, e como referido durante o ciclo de webinars que já tivemos e que o professor já teve a oportunidade de referir, e mais concretamente em relação à última apresentação que fizemos no âmbito do Programa Estratégico dos Fundos Europeus do PSD, o conhecimento, exploração e conservação são considerados, por esta secção temática, os pilares do desenvolvimento do mar, intimamente ligados com uma série de domínios ou de outros domínios temáticos, entre eles o desenvolvimento tecnológico, a biotecnologia, os recursos marinhos vivos e não vivos, as novas energias base sustentável, sistemas de observação da terra, entre outros. Tudo isto para dizer que são os dados de informação a partir dos quais é possível gerar conhecimento, que nos permitirão trabalhar para termos um mar mais sustentável, sob todos os pontos de vista, mais previsível, no que às suas condições diz respeito, quer atuais, quer futuras, e também mais seguro. De facto, os dados são essenciais para uma série de domínios, desde logo o fomento da economia do mar, a asseguração correta de recursos vivos e não vivos, estabelecimento de áreas marinhas protegidas, gestão costeira e litoral, enfim, uma série de âmbitos de utilização que são essenciais de acordo com a nossa perspectiva, e começaria precisamente a partir deste enquadramento da nossa visão por passar a palavra à Luísa Bastos para que ela pudesse partilhar connosco qual a sua perspectiva em relação a esta temática dos dados e informações para conhecer o mar. Muito obrigado, Luísa. Obrigada. Eu começo também por... Boa noite a todos os que nos estão a ouvir, e eu começo por agradecer também o convite para participar nesta iniciativa. E eu, como vou falar antes dos meus colegas e conheço o trabalho deles e algumas coisas que creio que eles irão referir, gostaria de começar por tecer algumas considerações sobre a relevância de uma política de acesso aberto aos dados, nomeadamente os dados de natureza científica. A minha opinião é que os dados obtidos no âmbito de projetos nacionais e europeus podem-se considerar ativos que são pagos pelos contribuintes e que interessa rendibilizar ao máximo, tirando assim deles o máximo partido para a sociedade. Para que todo esse potencial seja aproveitado e explorado, devem ser criadas as condições para que a partir deles se obtenha o máximo de informação possível, porque para a sociedade não são tanto os dados que interessam, mas a informação que geramos a partir deles. E uma política de acesso livre propicia condições para novos e diferentes olhares sobre dados existentes, quer a nível de novas abordagens no seu tratamento e processamento, quer até pelo incentivo que poderão ser novos usos para os quais esses dados não tinham sido inicialmente pensados ou adquiridos. Costumo dizer que para aquilo que é ruído para uns investigadores pode ser sinal para outros, isto só para dar uma ideia de que, de facto, há várias formas de extrair informação dos dados, muitas vezes. Isso será um contributo decisivo para a produção de nova informação. E se estas considerações se aplicam aos dados em geral, no caso dos dados relacionados com o mar e com a zona costeira, o tema parece-me particularmente pertinente. Isto porque, dada a vastidão e condições da zona a monitorizar, condições difíceis, como sabe toda a gente que trabalha no mar, e é preciso monitorizar para compreender as dinâmicas e os processos que estão associados, e esse é um fator determinante para o apoio à exploração sustentável dos oceanos e das zonas costeiras. Dizia eu, atendendo à vastidão da zona a monitorizar, as dificuldades e custos inerentes à aquisição dos dados são bastante superiores aos de outras áreas.
Nessa medida, é recomendável e pertinente até implementar políticas efetivas para um acesso aberto aos dados, que possam garantir o maior retorno e, portanto, a amortização, digamos assim, do investimento que a sociedade faz nessas infraestruturas de aquisição de dados, sejam eles equipamentos, meios de cálculo, recursos humanos e na própria investigação e desenvolvimento. Assim, desde logo, uma primeira sugestão é que as entidades financiadoras pudessem criar as condições necessárias para que os dados gerados possam ser facilmente reutilizados. E para tal, poderia ser considerado, desde logo em sede de candidatura ao financiamento, que esse financiamento seria condicionado ao cumprimento de normas standard, que já existem a nível internacional, para a aquisição, formatação e armazenamento dos dados. E isto é um aspecto importante, porque muitas vezes os dados existem, mas o seu acesso é difícil, porque os investigadores usaram formatos próprios e, portanto, para outras equipes trabalharem sobre esses dados nem sempre é fácil e acaba por se investir um tempo desnecessário simplesmente na preparação dos dados para poderem ser utilizados. Portanto, parece-me que seria uma abordagem que poderia ser adotada, era, desde logo, digamos, exigir, de alguma maneira, aos investigadores que tivessem este cuidado. Naturalmente que para os dados existentes, e existem muitos e valiosos dados já do relativo ao oceano, nomeadamente ao nosso oceano, será necessário encontrar formas de garantir a sua acessibilidade, a sua curadoria, e isso é também importante. Mas eu não me vou focar nesse aspecto aqui e gostaria de me focar mais num futuro que é já muito próximo, de modo a que não se repitam erros do passado. Nessa medida eu penso que urge tomar medidas que garantam desde já que o acesso a dados já adquiridos futuramente será facilitado. E para isso, naturalmente que os desenvolvimentos tecnológicos recentes muito contribuirão. E desses desenvolvimentos tecnológicos eu gostaria de sublinhar alguns que terão e estão já a ter um impacto direto no modo como podemos gerar, transmitir e processar grandes volumes de dados e de informação. E desses, eu começo por referir o mais conhecido do cidadão comum, que são os smartphones, que se transformaram hoje em dia em muito mais do que um telemóvel, como toda a gente sabe, e começam a ser também usados em ciência. As comunicações, nomeadamente as novas comunicações, a tecnologia 5G de comunicação, que vai, de facto, alargar imenso o âmbito da transmissão e acesso à informação. Depois, desde logo, também porque a minha área, o posicionamento por satélite e a detecção remota, pela facilidade que temos hoje de monitorizar através de satélites e com base em satélites tudo o que se passa à superfície da Terra. Associada a esses desenvolvimentos temos as técnicas de Big Data e Machine Learning, portanto, que associado aos supercomputadores permitem agora o processamento, armazenamento e divulgação de informação praticamente em tempo real, de modos nunca até aqui conseguidos. Para além desta exploração de meios tecnológicos avançados, de que com certeza, nomeadamente o colega João Tasso irá falar, eu queria sublinhar, e naturalmente essas tecnologias contribuem muito para as operações de aquisição de dados no oceano e facilitam muito, de facto, essas operações,
eu queria frisar a necessidade de antecipar algumas mudanças. Isto porque, decorrente desses desenvolvimentos tecnológicos que eu referi, assistimos hoje em dia a uma mudança de paradigma nos processos de aquisição de dados e de informação, e que está a ser determinada justamente pela acessibilidade a dispositivos de mercado de massas, que são os dispositivos miniaturizados, os smartphones e outras plataformas como os drones, etc. E essa acessibilidade a esse tipo de dispositivos potencia aquilo que se chama a ciência cidadã. E eu penso que isso nos obriga a repensar, desde já, as políticas e os meios de acesso à disseminação de grandes volumes de dados, por forma a podermos beneficiar em pleno da sua exploração. Assim, apostando na mais-valia dos chamados observatórios cidadãos, seria desejável explorar sinergias, incentivar práticas de cooperação, quer de instituições públicas, quer de empresas, quer do cidadão comum, com o tecido científico, também para facilitar o uso de infraestruturas e plataformas de observação existentes. Para além dos smartphones que já referi, existem boias que são de empresas que se destinam a outros fins, uma panóplia de navios de oportunidade que podem ser com benefícios utilizados para a colocação de sensores, os próprios embarcações de pescadores, navegação de recreio, navios cargueiros, etc. E porquê é que é possível utilizar estes meios? Porque é possível atualmente instalar sensores com sistemas autónomos de aquisição e armazenamento de dados que podem ser muito facilmente instalados nessas plataformas e não têm custos para esses colaboradores. Portanto, com um esforço mínimo, isso pode ser possível. Portanto, eu defendo que seria interessante implementar políticas que fomentem justamente a adesão dos cidadãos, e nomeadamente dos jovens, para esta cultura de participação. Naturalmente que para viabilizar este tipo de iniciativas é de interesse e é necessário existirem condições para a recepção e armazenamento desses dados. Para isso, isso terá de haver um apoio do Estado, alguma estrutura deverá ser planeada para esse fim, de modo a que sejam implementados os meios necessários para se poder beneficiar destas possibilidades e potencial desta colaboração com a sociedade em geral. Já agora, a título de exemplo, refiro, por exemplo, um projeto que está a ser agora implementado, que vai ser implementado, dos cabos submarinos para telecomunicações entre os Açores e o continente, e a Madeira e o continente, e está a ser pensado, e muito bem, a colocação de sensores ao longo desses cabos. Portanto, a empresa de telecomunicações, com um esforço que não será igual ao que seria necessário para fazer um projeto destes de raiz, poderá disponibilizar à comunidade científica dados relevantíssimos para o estudo do mar profundo, por exemplo. E aí é um ambiente ainda mais difícil do que o que referi há pouco e ainda mais, em termos económicos, ainda mais pesado para a comunidade científica criar redes para a monitorização do mar profundo. Dito isto, penso que naturalmente há aspectos a cautelar nessa política de acesso aberto e que precisam de ser discutidos, porque, como todos sabemos, os desenvolvimentos tecnológicos estão a operar uma verdadeira revolução no modo como vivemos e acedemos ao mais variado tipo de informação, mas a aceleração desse desenvolvimento está a ser tal que estamos mesmo a ter dificuldades na adaptabilidade humana a essas novas condições. E isso exige, há mudanças que se exigem, em alguns casos até imediatas, nas abordagens à temática do acesso e proteção de dados. Por outro lado, para que as abordagens que referi de acesso aberto e colaboração dos cidadãos com a ciência, na aquisição de dados para a ciência, possam ser adotadas,
Há também, naturalmente, que garantir legislação que as enquadre e que permita salvaguardar os interesses de quem queira aderir a esse tipo de cooperação. Relativamente aos investigadores, que naturalmente têm que ser também salvaguardados os seus interesses quando apresentam os seus projetos, as suas ideias para a aquisição de dados e desenvolvimento de trabalho de investigação e desenvolvimento, há que salvaguardar os seus interesses e garantir um período de reserva de acesso aos dados para que esses investigadores possam naturalmente tratá-los e publicá-los. Estou-me sempre a referir a dados e a projetos financiados por dinheiros públicos, naturalmente. Mas existem já algumas formas e já estão até a ser implementadas na comunidade internacional, por exemplo, de reconhecimento através da atribuição de uma referência, como um DOI, um Digital Object Identifier, que se atribui para as publicações e, desse modo, permite reconhecer os autores e os promotores dessas iniciativas e desses projetos que permitiram a aquisição dos dados. Por outro lado, naturalmente temos questões de privacidade, porque transmitir dados a partir de um telemóvel, o telemóvel está identificado, o local do telemóvel, de onde o telemóvel está a emitir, e portanto também é necessário salvaguardar estes aspectos, portanto, e salvaguardar que existem mecanismos legais que enquadrem o uso dos dados adquiridos pelos cidadãos e garantir a necessária privacidade. Portanto, em suma, há que acautelar, há que incentivar, por um lado, os cientistas a aderirem a estas políticas de dados abertos, por outro lado, aproveitar aquilo que a tecnologia põe à nossa disposição hoje em dia para adquirir informação que de outra forma teria custos incomportáveis, portanto, recorrendo à participação da sociedade com consciência. E, de momento, eu passaria, a minha intervenção terminaria aqui e eu passaria então, devolvia a palavra ao moderador. Muito obrigado. Muito obrigado, Luísa, por esta visão tão enfim, completa e integrada da sua perspectiva em relação aos dados do ambiente marinho. Eu passaria agora a palavra à Isabel Sousa Pinto, também para que pudesse partilhar connosco a sua visão em relação a todos estes temas. Ora bem, eu preparei aqui, isto é bom ter falado depois da minha colega Luísa, porque eu também conheço o trabalho dela. Ela abordou muitos aspectos que eu também pretendia abordar de uma forma breve e eu queria ser também muito breve para depois tentar que houvesse alguma discussão. Então eu vou falar em dados biológicos e o meu primeiro ponto que eu queria aqui falar é sobre colaboração. Realmente, como disse a Luísa, aliás, eu concordo com tudo que ela disse, com as propostas que ela fez, acho que são muito importantes, realmente uma política de dados abertos, não só dos investigadores, mas também dos institutos públicos, etc., que colhem dados também e que muitas vezes é difícil de aceder. Mas como exatamente os dados são muito caros de obter, eu acho que o mar é uma área em que é muito necessária a colaboração não só nacional, mas colaboração também internacional, a nível europeu e a nível internacional, e eu, portanto, participo nestes grupos, digamos assim, que tentam, digamos assim, standardizar e fazer evoluir a observação de dados biológicos no mar. São dois grupos e, digamos assim, aqui estão as variáveis que se realmente tentamos concentrar a nível global para depois podermos tirar realmente, para termos conhecimentos destes sistemas desde o nível local, que é onde muitas vezes a informação é recolhida, até o nível global e podemos ver como é que as coisas vão variando. Nós sabemos que todos estes sistemas, estes ecossistemas estão a variar e estão, digamos, a ser alterados com o tempo. Ora bem,
Isto, portanto, é o trabalho no âmbito desta rede de observação marinha biológica, e o que se tenta fazer é, portanto, isto não é um grande projeto top-down, isto é uma rede que tenta realmente verificar estabelecer quais são as melhores práticas e realmente promover também a evolução tecnológica, e não só tecnológica, a evolução também de políticas de dados, etc., para beneficiar todos os países à volta do mundo e, portanto, avançar mais rápido. Depois promove também a integração dos dados. Isto é uma coisa, a Luísa falou em interoperabilidade, são aqueles palavrões, quer dizer, realmente nós precisamos de juntar dados de muitas ocorrências, de muitas proveniências, desde o telemóvel dos cidadãos, até dados de satélite, até dados de DNA, até dados de visualizações, etc., a dados de acústicos, etc., para realmente juntar e termos uma visão do que é que está a acontecer com os ecossistemas e com a biodiversidade. Ora bem, nós no âmbito desta rede de biodiversidade marinha, de observação de biodiversidade marinha, estamos a tentar organizar-nos a nível europeu, portanto, não a nível nacional, mas a nível europeu, e juntando muitas instituições que muitos de vocês conhecem, mas isto são muitos acrónimos, mas desde projetos de investigação, redes de gestão de dados, por exemplo, a EMODNet, que são dados oceânicos, dados marinhos de vários tipos, até outras redes que são mais viradas para a biodiversidade, como o Eurobis, por exemplo, e o LifeWatch. Portanto, usar isto tudo, organizar a informação a nível europeu, e depois temos aqui projetos que realmente são projetos que recolhem dados sobre o mar. Ora bem, o que é que acontece em monitoração biológica em Portugal? Há uma monitoração que nós temos que fazer sempre, é absolutamente obrigatória, e nós fazemos, somos, digamos assim, temos há dezenas de anos, que é a monitorização que tem a ver com as pescas. Portanto, nós temos dados, estes dados são muitas vezes difíceis de aceder, também por razões que não são razões socioeconómicas, portanto, os dados desagregados, portanto, por barco, etc., são muitas vezes difíceis de obter, mas realmente há dados, e depois nós temos dados que vêm de programas também europeus. Nós temos mais dados, mas dados que vêm de programas. Portanto, este é um programa muito interessante que decorre há dezenas de anos, aliás, começou no início do século XX, e que é um dos poucos programas, talvez o mais longo em existência a nível mundial, que é um programa de colheita de plâncton, portanto dos organismos que vivem à superfície da água do mar, e que usa barcos, exatamente de recreio, barcos de carga e barcos de transportes passageiros, que rebocam esta pequena caixa que vai recolhendo o material, vai recorrendo os organismos que estão ao cimo da água, e já teve rotas, neste momento creio que não está em vigor, mas já teve rotas também que vinha aqui a Portugal. Depois há muitos outros grupos, isto aqui é um grupo mais costeiro de florestas de kelp, que são sistemas que temos aqui em Portugal e que também têm parceiros portugueses, e depois temos muitos projetos, e aqui estão projetos europeus, em que há parceiros portugueses e em que nós estamos a colher dados em Portugal. Portanto, isto seria muito bom que todos esses dados realmente pudessem ser reconhecidos, porque muitas vezes estes dados de projetos de investigação realmente não chegam digamos assim, às instâncias que necessitam destes dados para gestão, etc. Portanto, há realmente, também há dados de cruzeiros científicos em águas nacionais que têm que fazer relatórios e deixar os dados cá, mas esses dados não chegam a lado nenhum. Isto é o que me dizem, portanto, os meus colegas do IPMA, etc. Esses dados realmente não têm, digamos assim, um lugar em que são armazenados, em que são cuidados, em que podem ser reutilizados.
Depois temos realmente a ciência cidadã, que já foi referida pela Luísa Bastos. Nós temos vários projetos de ciência cidadã. Por exemplo, este aqui é muito interessante porque usa voluntários do mundo inteiro, como eu vou mostrar, e nós somos transportados. Portanto, é um projeto de observação de cetáceos, de baleias e golfinhos no Atlântico, e que nós usamos uma empresa, a Transinsular, que transporta estes voluntários para fazer o que nós treinamos, etc., para fazer observações, e temos realmente uma base de dados neste momento impressionante. Portanto, este projeto, o ano passado, infelizmente, por causa da pandemia, foi interrompido, mas desde 2012, portanto, temos já cerca de mais de 60 voluntários do mundo inteiro, 18 países, e temos imensos avistamentos. Depois, isto é realmente uma base de dados extremamente importante, porque é de alto mar, é muito difícil arranjar dados daqui. E, portanto, depois tiramos partido disso para fazer modelizações digamos, depois cruzar com dados ambientais, etc., para tentar ver quais são os habitats preferidos para estas espécies, ver onde é que elas existem em maior concentração, etc. Eu aqui quis pôr umas imagens que foram obtidas em colaboração aqui com o grupo do João, e que aqui está o desenvolvimento de novas tecnologias para fazer a observação destes animais. E temos monitorização até isso aí com outros voluntários aqui na Foz do Douro, em que temos avistamentos a partir de terra, a partir dos molhos, de várias espécies de golfinhos. Ora bem, e depois também temos programas de monitorização na costa. Ora bem, para onde é que vai esta informação toda, estes dados? Estes dados dos projetos científicos, estes dados dos cruzeiros que vêm para aqui, os dados que são recolhidos pela investigação ou estes programas de investigação cidadã. Ora bem, um princípio que a Luísa falou, de realmente abertura de usos dos dados, que nós tem um acrónimo FAIR, Findable, Accessible, portanto tem que ser, nós temos que poder encontrar esses dados, eles não podem estar armazenados num sítio qualquer que seja muito difícil de encontrar, tem que ser e tem que ser reusáveis, e porque há este princípio dos dados de colher uma vez e reusar 1000 vezes, isto é, mas só que os dados precisam estar armazenados e precisam ter a informação sobre como é que foram colhidos, onde é que foram colhidos, etc. Uma ata de informação para que realmente possam depois ser usados para inúmeros outros estudos. E isto é uma coisa extremamente importante, especialmente, como referiu a Luísa, com dados marinhos, às vezes são extremamente caros de obter e depois, muitas vezes, são usados uma vez e ficam depois sem mais utilização. Portanto, é extremamente importante. Ora bem, estas bases de dados que eu estou aqui a falar são bases de dados, o OBIS é internacional, o Eurobis é parte europeia, que são especializados na gestão de dados da biodiversidade marinha. E é com esses que nós temos estado a trabalhar, estes dados do CETOS, portanto já foi publicado, aliás também publicamos um paper, um data paper, como agora estamos para realmente depois ser, digamos, reconhecido o trabalho, e publicamos estes dados, já estão portanto completamente disponíveis. E o que é que acontece depois destes dados? Ora bem, claro que muitos dos utilizadores destes dados não utilizam os dados em si. Portanto, depois temos que fazer produtos com esses dados para que depois possam ser utilizados. Portanto, os produtos são muitas vezes mapas, são esquemas, e depois muitas vezes são o que nós chamamos de infográficos, que realmente são aquilo que inclusivamente os cidadãos conseguem captar e entender e que realmente nós podemos a transmitir, digamos assim,
a informação de uma forma que possa ser entendida por não especialistas. Ora bem, mas todos esses dados e os produtos também depois são muito importantes para todos os relatórios, para todas as diretivas europeias, para muitas das nossas participações em convenções internacionais e para todas estas funções que já foram aqui listadas e sobre o que nós deveríamos falar, portanto, gestão, desenvolvimento de novas tecnologias, fomento da economia do mar, etc. Serve também para, isto aqui é uma publicação, uma imagem desta base de dados do OBIS das publicações nas revistas de topo que são possíveis exatamente por estes dados estarem disponíveis. Temos aqui Portugal, não é? Portanto, ligado a muitos outros países, e realmente isto é um valor muito grande que os dados têm quando realmente são disponibilizados. Se nós não disponibilizarmos, se ninguém disponibilizar, estes dados não ficam disponíveis para todos estes produtos. Então, o que eu creio que, para mim, é verdade que se nós tivéssemos fundos, era bom que pudéssemos ter mais observações, evidente, nós precisamos muito de observações e de monitorização, etc. Mas creio que a primeira coisa que nós deveríamos fazer, e que não é, portanto, não precisa de um orçamento muito elevado, é organizar e integrar os dados que temos, claro que os tornar sustentáveis, tornar as observações que temos e digamos assim, o tratamento, portanto, as bases de dados e o tratamento dessa informação sustentável, e sustentável quer dizer que é mantido a longo prazo, que não está dependente de projetos de 3 anos, etc. Portanto, isso é, creio que, uma coisa muito importante. E depois, só para dizer, eu portanto, não consultei os meus colegas, mas na realidade nós, portanto, o EOS, que é o European Ocean Observing System, está a tentar organizar realmente um comitê operacional em que vai juntar os representantes de cada país, e os representantes deste país, que neste momento são os pontos focais do GOOS, deste Global Ocean Observing System, mas o que se está a tentar fazer é que cada país organize um comitê nacional. E esse comitê é exatamente para organizar a monitorização. Aqui não é só biológica, eu falei daquilo que eu conheço, que é a parte biológica, mas a observação a nível nacional, juntando a academia, os laboratórios, portanto, como o IPMA, etc., que são os laboratórios de Estado que têm essa missão, as ONGs, que também fazem muito desta monitorização, os cidadãos, etc. E também as empresas privadas, que há muitas empresas privadas que colhem dados e que podem, aliás, a Luísa também falou, podem levar sensores, podem colher dados, etc. E às vezes colhem dados que são muito importantes também e que, se forem disponibilizados, aumentam muito o nosso conhecimento. Houve já, portanto, uma primeira reunião, aqui há menos de um mês atrás, uma primeira reunião só para trocar ideias, isto é uma fotografia, mas isto pode ser uma forma de nos organizarmos realmente para, digamos assim, para avançar na organização daquilo que temos e depois, claro, que identificar quais são as lacunas mais importantes e depois tentar preencher essas lacunas. Mas primeiro organizar aquilo que temos. E eu ficava por aqui e agradeço mais uma vez aqui o convite e esta oportunidade. Muito obrigado, Isabel, por partilhar connosco a sua perspectiva em relação aos dados e informação sobre o ambiente marinho, e desde logo convidava também então o João Borges de Sousa a partilhar connosco também a sua visão em relação a este tópico. Muito obrigado. Muito boa noite. Eu assumo que conseguem ver o meu ecrã, certo? Sim. Certo.
Ok, obrigadíssimo. Vou mudar para o modo de apresentação. Queria também começar por agradecer ao professor Brunel Pinto Abreu o amável convite para estar aqui nesta sessão. É um prazer e uma honra. E vou começar a falar um pouco do que fazemos, que complementa muito o que a Luísa e a Isabel referiram, na perspectiva da recolha de dados. E decidi ser um pouco, digamos, extremo no título, porque basicamente isto tem muito a ver com a forma como eu penso que devemos encarar o processo de recolha de dados nos oceanos. É desejável? Sim. Conseguimos fazê-lo? Acho que sim. E a questão então é porque é que não o fazemos? Esta é a motivação para a minha apresentação. E basicamente eu não resisto a começar por uma imagem sempre muito bonita, mas que, digamos, na opinião de muita gente, é um bocado enganadora, porque nós costumamos falar da Terra como planeta azul. É verdade que é azul, mas também é verdade que é uma fina camada de azul, porque o que se passa é que, na realidade, se recolhêssemos toda a água da Terra, caberia numa esfera que tem cerca de 860 milhas de diâmetro e que está aqui representada. Portanto, isto é uma motivação adicional para, se gostamos muito da ideia de um planeta azul, se calhar ainda devemos ficar mais preocupados com a ideia que, sim, é azul, mas é uma fina camada de azul. E o que se passa é que, independente de ser uma fina camada de azul, o que é certo é que ainda conhecemos muito pouco do que se passa nos oceanos. Esta fase famosa do Walter Munk, que morreu há 2 anos, se bem me recordo, que basicamente foi o século passado, foi o século de subamostragem. E é esta a motivação para o que fazemos no nosso laboratório no Porto e que basicamente tem a ver com a presença nos oceanos e a recolha de dados. No nosso laboratório, nós projetamos, construímos e operamos veículos submarinos de superfície e aéreos para operações que podem endereçar questões de oceanografia, de biologia, de segurança e de defesa. Também desenvolvemos o software que permite a esses sistemas interagirem entre eles. Esta é uma foto antiga. A nossa frota cresceu substancialmente, mas de qualquer forma dá uma ideia um pouco dos meios, ou se quiserem, brinquedos que temos. E a questão é como conseguir ter uma presença sustentada nos oceanos na perspectiva da observação dos oceanos. Há outras perspectivas e a nossa visão é que, evidentemente, que precisaremos de múltiplos meios, como já foi aqui referido, e o que nós estamos a trabalhar, basicamente, é em formas de poder não só ter estes meios a interagir, mas termos formas de os controlar de forma que funcionem como um sistema. E um sistema tende a ser muito mais efetivo daquilo que se espera dele. Temos um sistema que as propriedades são a função dos veículos, das redes de comunicação e das interações que uma pessoa estabelece sobre essas redes. É claro que nós podemos sempre dizer, e é o meu receio com este slide, que é, ok, tudo bem, mas isto é PowerPoint Engineering. E o que eu gostaria de mostrar, daqui até ao fim da minha apresentação, é que, basicamente, isto não é só PowerPoint Engineering, tem uma parte de gráfica, mas, basicamente, o que nós estamos é a desenvolver os sistemas e as tecnologias que nos permitem atingir esta visão. Estamos a fazê-lo um passo cada vez, mas acho que estamos a dar bons passos e temos tido, chamemos assim, algum sucesso nesse campo. E é o que eu vou falar a seguir. Primeiro, sistemas de veículo. Nós projetamos e construímos vários tipos de sistemas, adquirimos outros, fundamentalmente sempre na ideia de termos veículos de custo moderado. A noção de baixo custo é sempre relativa, mas, por exemplo, mas definitivamente custo moderado. Outra preocupação que temos é aumentar a endurance dos nossos veículos. Outra questão que é uma das nossas vantagens competitivas é que estes sistemas partilham o software, usam basicamente o mesmo software e usam também muito do mesmo hardware, portanto, computacional. E são, e é outro aspecto também importante, já foi aqui referido, interoperáveis. Estes veículos têm a possibilidade de
falar e interagir entre eles. E isso é uma vantagem competitiva significativa. O nosso cavalo de batalha, neste caso, enfim, talvez peixe de batalha, é o LAV, que foi um veículo que foi projetado e construído em Portugal e que basicamente neste momento existe em duas configurações. Configuração para recolha de dados na coluna de água e configuração para mapeamento de fundos. E basicamente temos aqui uma ideia muito simples da operação com estes veículos. Isto é um vídeo já antigo, tirado ao largo dos Açores, a bordo do NRP Cabo Coutinho, e basicamente a operação é bastante simples, apenas uma pessoa tem que garantir que existe água no sítio para o qual atiramos o veículo. Temos uma spin-off, a Ocean Scan, que basicamente já tem umas dezenas muito largas de veículos colocados, em particular na Europa e na Ásia, e veículos que já viram ação no Oceano Pacífico, no Oceano Atlântico, no Ártico, no Mediterrâneo, no Adriático e também no Golfo Pérsico, para arqueologia. E temos aqui algumas imagens de utilizadores desses veículos, quer utilização científica, quer militar, e em ambientes, alguns deles um pouco mais, pelo menos mais frios. Uma coisa bastante importante para o que fazemos, e tem muito a ver também com esta questão de dados, porque ao fim e ao cabo nós queremos nossos veículos para recolher dados, e a forma de o fazer é através do software que temos a bordo. O nosso software é open source, com exceção de utilização comercial, e existem outros veículos comerciais que existem no mercado, uma empresa alemã, uma empresa dinamarquesa, um centro na Noruega, basicamente o Embark nos Estados Unidos, a Atlas Electronic, que são veículos que usam o nosso software, que é um elemento-chave para atingirmos aquela visão que eu referi. Outro aspecto importante do que fazemos, e que foi aqui referido também e que queria reforçar e complementar, é a questão das operações. Nós temos operado muito, um pouco por todo o globo, não temos operações no oceano, não temos operações na Antártida, embora já tínhamos tido operações no Índico, e basicamente temos vindo a organizar, isto é uma componente extremamente importante do que fazemos, porque sem operar uma pessoa não consegue ter sistemas fiáveis e robustos e que possa operar de uma forma fiável. Organizamos operações de grande escala, já vou referir isso em breve. Temos lançamento a partir de praia, a partir de navio e também a partir de submarinos tripulados. E temos, tipicamente, com exceção do ano passado, que foi um ano especial e este ano, enfim, também não é, digamos, tão normal quanto isso, temos mais de 100 dias de operações por ano. Em 2018, por exemplo, os nossos veículos submarinos fizeram mais de 4.000 km debaixo d'água e os nossos veículos aéreos fizeram mais de 200 fogos. Organizamos também, e isto é extremamente importante porque ajuda a ligar estes aspectos todos de recolha de dados, tratamento de dados, integração e interoperabilidade. Organizamos este exercício desde 2010, em cooperação inicialmente com a Marinha Portuguesa, mais recentemente em cooperação com o CMRE, um centro da NATO, e ainda mais recentemente com a iniciativa MUS da NATO. É um exercício convite, basicamente são 15 dias, e temos várias áreas de foco que estão aqui representadas. E basicamente aqui temos algumas imagens de alguns destes exercícios. O número de meios a que acedemos é significativo, as experiências que se fazem em ambiente operacional são extremamente relevantes e ajudam a fechar, chamemos assim, o anel de desenvolvimento. E ajudam também a criar redes de cooperação, que foi também aqui referido hoje, extremamente interessantes. Por exemplo, a esse nível, nós cooperamos, por exemplo, com o Naval Undersea Warfare Center da Marinha dos Estados Unidos, entre outros centros. Uma nota que acho que é relevante, que é este exercício tem vindo a crescer em termos de dimensão. Na edição de 2019, que foi a última, uma vez que a edição de 2020 foi cancelada, estamos a trabalhar no planeamento da edição de 2021
2 semanas, 7 marinhas, mais 10 companhias, mais de 800 pessoas envolvidas no exercício, 9 navios, incluindo um destroyer da Marinha Americana, e um número significativo de veículos não tripulados. Pensando uma vez mais na questão da presença persistente nos oceanos, e uma vez mais para recolher dados, em 2018 estivemos no Pacífico, 3 semanas a bordo do navio Falcor, com financiamento do Schmidt Ocean Institute, basicamente um navio que, já não sendo novo, e curiosamente foi ontem anunciado que o Schmidt Ocean Institute vai lançar um novo navio, esse completamente novo, que será maior e mais capaz do que este, mas de qualquer forma, em termos de equipamento, é um navio estado da arte, tem, por exemplo, um supercomputador a bordo, tem capacidades de comunicações satélite únicas, por exemplo, nós, de bordo no navio, tivemos sessões de outreach a que chegámos a perto de 4.000 estudantes de todo o mundo, e basicamente o que nós fomos foi para a frente subtropical do Pacífico Norte, e a nossa zona de operação foi aproximadamente em cerca de 1.000 milhas a oeste de San Diego, estudar, portanto, essa frente com o auxílio do navio, a partir do qual operávamos, e com o auxílio de vários meios não tripulados, que estão aqui representados alguns. Para além disso, também tínhamos veículos de superfície não tripulados e veículos aéreos. A minha equipe basicamente era uma equipe internacional, incluía, portanto, elementos da Universidade do Porto, do CIMAR, que tem uma relação fortíssima com a Universidade do Porto, também da Universidade de Harvard, da Norwegian University of Science and Technology, da Universidade Politécnica de Cartagena, e além disso tínhamos cooperações que nos ajudaram, digamos, no processo, em primeiro da Marinha Portuguesa, no processo de treino para esta operação, também com a Embari, que apoiou operações de treino em Monterrey, na Califórnia, depois com a NASA Ames, que forneceu um sensor, um protótipo, que mede concentrações do gás DMS na atmosfera, e também com o Sintef, que forneceu uma câmara holográfica para este tipo de operações. Tínhamos um centro de controle de operações baseado na web, que tinha uma expressão em Portugal e também tinha uma expressão a bordo do Falcor. É um sistema que tem vindo a ser evoluído para integrar mais veículos e, fundamentalmente, operámos. Portanto, na zona de operação estivemos cerca de 15 dias, sendo que a campanha, a duração foram 3 semanas, e operámos, portanto, ininterruptamente durante esse tempo, tendo sempre pelo menos 5 veículos não tripulados na água em permanência. Está aqui uma ideia do que fizemos a nível com os nossos veículos submarinos, fizeram mais de 2.000 km, os nossos veículos de superfície fizeram mais de 10.000 km no processo. Vou falar agora de algo, e também foi referido pela Isabel e também pela Luísa, outra potencial contribuição para a recolha de dados é um projeto de infraestruturas europeu, H2020, um projeto que eu diria que cometi o erro de coordenar, está a correr bem, mas é mais trabalho do que eu gostaria de ter, e que basicamente tem a ver com o seguinte, tem a ver com dar acesso a infraestruturas robóticas submarinas para investigadores, quer na Europa, quer no mundo. Os parceiros são os principais players europeus na área da robótica submarina. Temos o IFRAMER, temos o NOC, o Marine Institute, temos também os nossos colegas de Lisboa do técnico, temos o POCAN, temos a MARUM, temos a NTNU, CMRE e outras instituições. E basicamente neste âmbito damos acesso a custo zero, acesso que basicamente é sujeito a concursos, em que pessoas de todo o mundo enviam propostas para a utilização das nossas infraestruturas, e o que temos aqui representado neste mapa, a azul, são locais de operação dos parceiros, e a verde e a amarelo são locais de onde vieram utilizadores das nossas infraestruturas. Outro objetivo deste projeto foi estabelecer
os princípios para uma rede de infraestruturas robóticas, neste caso marinhas, de classe mundial. Temos aprendido muito e temos basicamente desenvolvido as nossas atividades ao longo de 3 linhas, como previsto no programa. Networking, temos o que eles chamam de Joint Research Activities, basicamente para tornar esses sistemas mais operáveis, mais simples de utilizar, e também, uma vez mais, a preocupação com recolha, armazenamento e tratamento de dados, e também a parte final que eu referi, que é o chamado Transnational Access, que basicamente somos financiados para dar acesso a custo zero a utilizadores de todo o mundo. Queria brevemente, e estou quase a terminar, fazer uma breve referência a uma iniciativa que estamos a começar, estamos a desenvolver, uma ideia que nasceu curiosamente em San Diego, de conversas com o responsável do maior cluster na área nos Estados Unidos, e basicamente a iniciativa chama-se o Autonomous Atlantic Robotic Consortium. E basicamente a ideia assenta no mapa. É tão simples quanto isto. Se nós olharmos para o mapa, verificamos que em qualquer uma destas linhas nunca nos encontramos a mais de 500 milhas de potencial apoio. Os parceiros, e são vários, estão interessados em operações de longa duração nestas zonas. E a ideia é juntarmos esforços e, uma vez mais, estendermos o que fazemos à comunidade, no sentido de podermos passar a ter observações regulares nestas zonas de uma forma razoavelmente simples. E isto requer, fundamentalmente, boa articulação, bom apoio, portanto, em terra e boa coordenação. So we take all these different systems that go beyond the footprint of what a ship can do. They can be 20 miles this way, 20 miles that way, and help us understand the oceans a lot better than we do now. Isto era um pouco um breve resumo que eu achei interessante do que nós fizemos no Pacífico e que se estende a todas estas questões que estamos a referir, que é a ideia é utilizar estes meios para estender capacidades de recolha de dados. E finalmente, digamos, sendo um otimista, acredito que sim, podemos ter uma presença sustentada nos oceanos. Eu já apresentei este slide numa plenária de ciência em 2019, está um pouco desatualizado, ou melhor ainda, está um pouco atrasado, mas está aqui a perspectiva, uma vez mais sendo otimista, do que eu penso que é possível fazer agora. Temos feito isto. Daqui por 1 a 2 anos, perfeitamente fazível. O que fizemos no Pacífico não foi mais difícil do que nos propomos fazer aqui. E, num horizonte mais longo, podemos estender observações a esta área toda e pensando que podemos depois sair desta área numa perspectiva, uma vez mais, de cooperação internacional e de articulação de infraestruturas. E basicamente era o que eu tinha a referir. Uma vez mais, agradeço imenso o convite que me foi endereçado e pronto, estou disponível para questões que possam ter. Muito obrigado, João, pela sua apresentação. Não queria, obviamente, não queríamos finalizar este webinar sem colocar alguma questão à discussão. Das várias apresentações e dos vossos contributos, salta-me à vista problemas comuns, desde logo acerca da disponibilidade de dados, de harmonização, do próprio conhecimento da existência de dados, que é muitas vezes um grande desafio, e é curioso porque, enfim, esses problemas fazem parte de algumas do trabalho que nós temos feito no âmbito do CEN. Desde logo lembro-me de uma das medidas propostas para a criação de um atlas dos dados do oceano ou do mar de Portugal. E a pergunta que eu deixava para todos era, tendo este conhecimento todo, e obviamente que esta pergunta, enfim, estará mais direcionada para o âmbito de atuação de cada um de vós, mas com todo o vosso conhecimento e com toda a abrangência da vossa atuação, como é que veem
esta situação toda em Portugal, ou seja, como é que nós nos posicionamos, o que é que nos falta e por exemplo, a cooperação nacional existe entre os vários atores no mar, ou seja, quais são os maiores entraves para que possamos otimizar todos estes processos a nível nacional, para que possamos, obviamente, para o futuro, trabalhar no sentido de mitigar esses obstáculos. Eu vou, seguindo a ordem das apresentações, já agora posso fazer um primeiro comentário, que aliás a colega Isabel aflorou, que é a questão da inexistência de uma estrutura que garanta o apoio a contínuo às observações. Mais concretamente, eu acho que nos faz falta não termos um observatório oceânico, como tem muitos outros países, que garante uma continuidade de longo prazo, porque todos estes processos de aquisição de dados limitados à duração temporal de um projeto, de facto, as necessidades de monitorização de longo prazo do oceano, até em ligação com as alterações climáticas, não se compadecem com prazos dos projetos de 2, 3, 4 anos. E depois as universidades, os centros de investigação, não têm meios para manter os dados acessíveis, para manter os websites devidamente atualizados e acessíveis e, portanto, isso, do meu ponto de vista, implicaria um investimento numa estrutura que pudesse fazer essa curadoria e distribuição dos dados, em colaboração, naturalmente, como fez referência a Isabel e o João, a todas as infraestruturas que já existem a nível europeu e até internacional. Muitas delas, portanto, muitas dessas organizações permitem até já fornecer para lá os dados. Mas eu penso que, atendendo à dimensão do nosso território marítimo, e como o João mostrou bem, de facto, estando na perspectiva de termos um dos maiores territórios marítimos do mundo, o investimento nacional, não só na aquisição como na preservação e acessibilidade dos dados, penso que é muito reduzido. E ficava por aqui. Ora bem, eu acho que tentei já responder um pouco a isso. Claro que há muita coisa que nos faz falta e nós temos que ver que realmente devemos investir mais no mar, como acabou de dizer a Luísa e também de alguma forma o João, mas na realidade nós somos um país pequeno e temos uma área imensa do oceano e foi por isso que eu tentei realmente frisar a parte da colaboração. Agora, nós temos que ter uma visão do que é que nós queremos. Para colaborar com os outros, nós temos que saber o que é que queremos e realmente nós temos que ter, há muitas plataformas e creio que para a biologia, por exemplo, há muitas plataformas muito bem estabelecidas em que os investigadores, digamos assim, põem os seus dados e podem até pôr, antes deles estarem disponíveis para os outros. Eles podem pôr os dados nestas plataformas e dizer, até eu dizer, isto não pode ser cedido a mais ninguém. Portanto, não tem que estar abertos desde logo, porque eu entendo realmente o que tu disseste, que às vezes é preciso dar, então os dados biológicos podem demorar meses, não é meter um termómetro e ver a temperatura, não é? Podem demorar meses a serem, portanto, novas espécies a serem descritas, etc. É um trabalho às vezes muito moroso e, portanto, compreende-se que os investigadores queiram, durante algum tempo, e tenham a possibilidade de algum tempo, durante algum tempo, guardar para si esses dados, mas realmente tem que haver mecanismos para que sejam disponibilizados e deveria haver uma plataforma que ajudasse a essa disponibilização, porque realmente é relativamente fácil, mas não é tão fácil como isso, publicar estes dados nestas plataformas internacionais. E, portanto, é preciso algum treino e seria bom também alguma plataforma, pelo menos, que fizesse a ligação dos dados que estão distribuídos pelas várias plataformas internacionais para que nós pudéssemos saber o que é que existe de informação
a nível nacional de uma forma realmente, digamos assim, fácil e rápida, porque não, isto não é só para a investigação. Nós, os investigadores, a gente vai à procura e sabe onde há cá de procurar, mas isto é realmente para os outros utilizadores dos dados e da informação que se pode obter a partir desses dados, e que muitas vezes não têm realmente o conhecimento nem o tempo de andar à procura onde é que estão os dados que eu preciso, e que estão dispersos em várias plataformas. Por isso, talvez não tentar realmente ter uma plataforma ou criar mais plataformas digamos assim, de armazenamento de dados, especialmente porque agora os dados, a quantidade de dados realmente está a acelerar de uma forma incrível, e portanto são estruturas depois muito pesadas mesmo para gerir, mas termos uma estrutura, uma plataforma que nos pudesse pelo menos indicar onde é que, e ligar, portanto, aos dados que estão nas plataformas seguintes, e que facilitasse realmente a publicação dos dados todos, portanto, tanto os científicos como depois todos estes dados que nós podemos colher com os cidadãos, etc. Portanto, acho que isso era uma prioridade, e que, como eu disse, não é um orçamento. Claro que tornar a monitorização sustentável é preciso um orçamento, e isso aí é um orçamento que é preciso uma vontade política, não é de pagar e portanto, de pôr de lado este dinheiro porque investir. Eu acho que seria um investimento importante. Mas depois a organização não deveria ser uma coisa tão difícil. Eu acho que poderíamos ganhar muito só a organizar aquilo que já temos. Portanto, a organizar e a tornar sustentável aquilo que temos. Depois, claro que apoio o João, que quer realmente desenvolver a parte tecnológica e tudo, e isso também pode ser, isso é preciso também investimento, mas é um investimento que também tem retorno depois, porque ele já vende para o mundo inteiro. Portanto, isso é um produto, não é só os dados que são um produto, mas o próprio desenvolvimento tecnológico é um produto que nós podemos comercializar, e portanto não tem que ser um peso para o Estado. Portanto, eu apoiei aquilo que estamos a fazer, talvez um embrião agora de nos organizarmos internamente, a nível nacional, as várias instituições, acho que era uma coisa muito importante de fazer. Muito obrigado, Isabel. Deixava então a palavra ao João. Ok, obrigado. Eu concordo a 1000% com o que foi dito, mas eu não resisto a ser provocador. E basicamente gostaria de complementar o que foi dito com 2 ou 3 coisas, e depois numa perspectiva um bocadinho mais provocadora, porque ajuda a lembrar, e depois, digamos, algumas notas. Eu acho que uma coisa que falta no país é vontade de fazer. Eu acho que é uma coisa que falta. Eu lembro-me de que há uns anos, na minha primeira e única visita a Singapura, estava a falar com colegas da universidade local e perguntei, pronto, isto é um país, portanto, é um sítio relativamente único, com um sistema de governação relativamente único, não vou comentar, mas basicamente vemos que o país, digamos, evolui, portanto, Singapura evolui, e a questão é qual é o segredo, digamos, e na opinião dela, a resposta dele foi simples: há vontade de fazer. E sinceramente eu acho que essa vontade de fazer não é tão abundante no país. E junta-se a outro problema, sendo ainda um bocadinho provocador também, que é também não há muito o saber de como fazer. E basicamente, se uma pessoa não tem vontade de fazer e, por outro lado, também não sabe muito bem como fazer, e eu aqui não tenho problema nenhum em falar das minhas áreas, não vou falar de outras áreas para não ser demasiado provocador. Mas basicamente essa combinação pode ser razoavelmente, digamos, fatal. Depois, tem havido com muita regularidade discussões acerca de estratégias
Mas o que é certo é que as nossas discussões são sempre em termos de estratégias e não em termos de, ok, o que é que vamos fazer, o que é que vamos fazer, e eu gosto sempre de concreto nessas coisas, porque basicamente, se uma pessoa não sabe o que é que quer fazer nos próximos 6 meses, no próximo ano, nos próximos 2 anos, é basicamente não sabe o que é que quer fazer. E eu aí coloco sempre a questão às pessoas, ok, recolha dados, tudo bem, nós temos uma frota relativamente interessante, eu coloco a frota, digamos, à disposição, digamos, de outros colegas. E o que é certo é que temos colaborações felizmente excelentes, temos tido colaborações felizmente excelentes com a Luísa e também com a Isabel, mas o que é certo é que podíamos fazer muito mais com o que temos. E um exemplo ao longo dessas linhas é, eu acho que não há nada como começar como fazer coisas no campo. O exercício REP foi um bom exemplo. O exercício REP, quando começámos, basicamente em 2010, era meia dúzia, vamos chamar assim, de gatos pingados, e hoje transformou-se num exercício que é uma referência, digamos, europeia e mundial na área. Porquê? Porque fomos fazer. E eu acho que é isso que importa termos no país. E daí realmente também concordo 1000% com o que a Luísa e com o que a Isabel referiram. Para isso é necessário incentivar esta questão da cooperação. Mas para isso precisamos ter também modelos efetivos de cooperação. E isso vai bater a outro aspecto, que é nos modelos de financiamento. Não vou sequer queixar dos montantes de financiamento, mas os modelos de financiamento deveriam, em minha opinião, dar incentivos a essa colaboração. Recordo-me há uns anos atrás, em Stanford, estava com a diretora do Center for Ocean Solutions, que basicamente dizia, ok, nós promovemos a cooperação, e eu perguntei concretamente assim, mas como é que vocês promovem a cooperação? De uma maneira muito simples, que é, nos modelos de financiamento que têm, há incentivos, portanto, quem submete projetos tem, de alguma forma, digamos, incentivo adicional, tem bonificações, chamemos assim, quando os projetos endereçam formas de colaboração. Há outro aspecto que eu também me parece que não seria de esquecer, porque eu diria que o panorama mundial a nível de financiamento está a mudar. É claro que o financiamento tipicamente do Estado é significativo, dos Estados é significativo, mas se uma pessoa olhar para os montantes de financiamento de alguns gigantes mundiais, são outro, digamos, são outra liga. Mas para além disso há também, e isto tem mudado nos últimos anos, eu tenho assistido mais ou menos de perto, um bom exemplo é o Schmidt Ocean Institute, basicamente quer o Schmidt, quer o pessoal da OceanX, quer agora mais recentemente o pessoal da RevOcean, estão a fazer e têm programas extremamente interessantes que podem ajudar bastante na recolha de dados. E eu acredito que o mesmo possa suceder com fundações nacionais. Acredito. E por isso, quer dizer, eu terminava, digamos, só dizendo que me parece que endereçar estes problemas é pensarmos, ok, o que é que queremos fazer daqui por 6 meses? O que é que queremos fazer daqui por um ano? E ideias concretas temos. Um exemplo concreto, nós temos recolhido com muita regularidade dados da Puma do Douro, portanto o sítio onde a água do Douro entra portanto, no oceano. Temos esses dados, estão perfeitamente à disposição da comunidade. E basicamente, tanto quanto eu saiba, são dados relativamente únicos. E como temos dados da Puma do Douro, podemos com muita facilidade ter dados de outros sítios. Porque basicamente nós temos que, entre outras coisas, testar muito os nossos equipamentos. E para testar, muitas vezes não há nada como andar, digamos, a fazer, não será piscinas, mas será coisas do género. E se, enquanto estamos algo de engenharia, e se podemos recolher dados para outros, acho que é ótimo. O custo adicional, o custo desses dados é zero. E pronto, obrigado. Muito obrigado. Eu não sei se a Luísa ou a Isabel querem acrescentar mais algum comentário. E que eu já vou aproveitar esta oferta e já vou. Um comentário breve, só porque de facto conheço os meios que o João tem, mas penso que quando não existe um projeto
que esteja a suportar as missões, é muito difícil mesmo usar estes meios. E daí, quando eu me referi ao observatório, era no sentido de poder haver, de facto, um financiamento que permita essa presença regular no oceano. E, portanto, que não seja uma presença temporal associada à duração de um projeto. E isso parece-me muito relevante, porque o João diz que precisamos de pensar a 6 meses e depois o que é que vamos fazer daqui a... Mas nós temos nestas coisas que pensar o que é que vamos fazer nas próximas décadas e que dados vamos ter nas próximas décadas, porque isso é extremamente importante. As séries temporais, no momento em que nós queremos analisar alterações climáticas e a dinâmica do planeta, é fundamental pensarmos a décadas e nunca o que vamos fazer no próximo ano a nível de aquisição de dados. Sim, eu concordo a 1000%. Não podia deixar de concordar mais. Aliás, uma nota adicional relativamente às fundações, eu lembro-me da Marshall McNutt, que é presidente da National Academy of Sciences, referir relativamente às fundações que uma das preocupações que tinha, está agora um bocadinho diferente com o Schmidt Ocean Institute, mas basicamente uma das preocupações que tinha é que a maior parte destas campanhas ia, portanto, a uma dada zona uma vez e nunca mais voltava lá, portanto. Eu gostaria talvez de complementar, digamos, o que eu referi com outra nota que me parece importante, que é no âmbito do EMSOPT estão a ser definidas agora ideias, uma vez mais são ideias, por isso é que eu digo, quer dizer, eu gosto de falar de ideias, mas se não tenho a certeza que vamos fazer daqui por 6 meses ou daqui por, arriscando-nos daqui por 5 anos, estar a falar, portanto, é nessa perspectiva e eu, a Luísa, enfim, conhecemos perfeitamente bem para saber que estamos perfeitamente sintonizados nesse aspecto, mas no âmbito do programa EMSOPT estão a ser definidos, portanto, ideias, orientações para programas de recolha de dados regulares em várias zonas de Portugal. Eu acho que isso é uma excelente forma de começar. Muito obrigado aos três. Permitir-me a concluir que todos concordaremos que, por um lado, o mar não pode ser visto com prazos de 2, 3 anos, tem que ser encarado como uma perspectiva perfeitamente transversal e contínua no tempo, e que, de facto, um bom primeiro passo será, por um lado, querer fazer, e podemos começar, tal como a Isabel estava a sugerir, por tentar arrumar a casa, porque certamente temos em Portugal muitos dados a necessitar de seguramente muita organização, e não posso deixar de me recordar quando de experiência anterior, quando estava a trabalhar com o professor Pinto Abreu na extensão da plataforma continental, e dadas as minhas dificuldades pessoais muitas vezes em estar no mar, porque de facto é um meio duro o alto mar. Uma vez numa discussão perguntaram-me como é que eu poderia contribuir, e para mim seria um bocadinho difícil, dada essa dificuldade, e de facto, mas uma coisa que me parece bastante óbvia é que nós podemos trabalhar no mar em terra, podemos estar em terra a trabalhar nos nossos dados, e esse será seguramente um bom ponto de partida, porque também não nos obriga a tanto esforço ou a tanta manobra logística que muitas vezes está associada ao mar. Queria agradecer aos três a vossa disponibilidade, os vossos contributos, e seguramente teríamos muito mais espaço para discutir e muitos mais temas interessantes para abordar, mas, enfim, esperemos contar convosco para uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Luísa, Isabel e João. Obrigada, eu agradeço também, e até uma próxima, então. Muito obrigado. Foi um prazer. Obrigada, foi um prazer também. Boa noite. Boa noite.